Nós vamos começar fazendo uma carreira aqui na nossa base, uma carreira de pontos baixíssimos, e depois eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Nessa carreira de ponto baixo, que vai ser a segunda, depois de rodear com os baixíssimos, nós faremos aumentos nas quinas, nesses 4 pontos de quina, e eu vou colocar um aumento no meio, um aqui e um aqui. Então, se você desejar, você pode marcar esse lugar já com marcadores para não se perder. Caso você tenha dificuldade depois de saber aonde realmente era a quina e mais ou menos aqui o meio, coloca o marcador aqui agora, tudo bem? Para você não se perder. Se não, pode fazer normal. Outra coisa importante é que a minha base tem 42 furinhos. Eu vou colocar 6 aumentos ao todo. Então, 42 mais 6, eu vou ficar com 48 pontos no total. E para fazer essa bolsa, essa combinação de pontos que a gente vai trabalhar, que serão pontos altos com pontos altos em relevo, eu preciso ter números múltiplos de 3. 48 é um número múltiplo de 3, assim como o 42, 45, aí o 48, depois o 51, 54, de 3 em 3, certo? Isso é muito importante de ser observado. Se a sua base, você está contando a sua base, você tem 43 pontos. Quando você colocar 6 aumentos, você vai para 49, certo? 43 mais 6, 49. E 49 não é um múltiplo de 3. O que eu recomendo que você faça? Que você faça um aumento a menos, porque o número múltiplo de 3 mais próximo de 49 é o 48. Um ponto a menos. Então, ao invés de fazer os 6 aumentos igual a mim, faça 5 apenas, ok? Desse jeitinho, a gente adapta para chegar à quantidade de pontos que a gente precisa. Se você tiver alguma dúvida com relação a como você pode adaptar de acordo com a quantidade de pontos que você tem, você me manda um e-mail para eu te ajudar, tudo bem? O e-mail está aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou fazer esse contorno com uma agulha mais fina, porque ela entra com mais facilidade aqui no buraquinho. Essa aqui é a agulha 4. Eu gosto de começar na lateral. Eu vou deixar um pouquinho de fio, só um pouquinho. E eu vou contornar com pontos baixíssimos. Pontos baixíssimos folgadinhos, ok? Dei a volta quase toda completa, falta o último buraquinho. O último buraquinho, que é o último ponto baixíssimo, a gente faz com esse fiozinho que deixou sobrando. Fez o último ponto baixíssimo, pode puxar tudo. Vamos finalizar. Eu vou entrar debaixo do primeiro baixíssimo, trago esse fio e volto para dentro do último ponto baixíssimo que eu fiz. Você vai entrar aqui por trás, sair aqui no meio e trazer esse fio para trás. Agora, nós vamos fazer a carreira de pontos baixos. Nela, teremos 6 aumentos. Lembra? Eu vou colocar um em cada quina, um aqui no meio e um aqui no meio. Quero entrar com a minha agulha no ponto, nesse ponto aqui, ó, para poder fechar aqui, tá vendo? Para ficar igualzinho, fechadinho igual os outros. Esse ponto aqui é esse. Eu entro aqui nesse ponto, aqui na frente pelo meio do ponto baixíssimo e saio aqui onde eu falei. Laço o fio do novelo. Esse daqui, deixa ele aqui por cima, porque a gente já vai arrematando ele. E fecho o ponto baixo.
Vou fazer um ponto até chegar aqui na quina. E já vamos aproveitar para arrematar esse fiozinho aqui. Deixa ele passando em cima para ir arrematando. Fiz 4 pontos e cheguei na minha primeira quina, vou colocar aqui um aumento. Agora sigo trabalhando um ponto até o meio. Eu fiz 6 pontos e o próximo é o pontinho do meio. Nele eu vou colocar um aumento. Agora sigo fazendo mais 6 pontos até a próxima quina. Seis pontos, cheguei na quina, outro aumento. Venho fazendo um ponto até a próxima quina. Na quina, eu faço um aumento. De novo, 6 pontos, um aumento, 6 pontos. E na última quina, o último aumento. Vou completar aqui a carreira com mais 2 pontos baixos e pronto. Encerramos com 48 pontos, que é um múltiplo de 3. Vamos começar a primeira carreira de subida, ok? Essa primeira carreira vai ser uma carreira de pontos altos. E aqui já troco para a minha agulha de trabalho, que vai ser a agulha 6. Vamos fazer o fechamento. Minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto baixo. Essa laçada vem para a agulha e trago para trás. Trouxe para trás, vou diminuir aqui, puxando o fio do novelo. Sem deixar repuxado, observa para não repuxar aqui, ok? Vou entrar com a minha agulha exatamente no ponto por onde está passando essa laçada que eu trouxe para trás. A laçada que eu trouxe é essa, eu estou passando bem nesse ponto aqui, é aqui que eu vou entrar. Direto aqui, ó, assim. Laço o fio, traz para frente, a altura, fecho um pontinho e depois uma correntinha.
Eu estou simulando o primeiro ponto alto da minha primeira carreira de subida. Essa carreira inteira vou fazer pontos altos. Então, eu só sigo. Fazendo um ponto em cima de cada ponto de base. Ou seja, se eu estava com 48 pontos, eu vou manter 48 pontos agora. A diferença é que eu estou trabalhando com pontos altos. Sem apertar, faz os seus pontos aí sempre mais folgadinhos. Terminei a primeira carreira com pontos altos, foram 48 pontos altos. Vamos fazer o fechamento para iniciar a segunda carreira, que já vai ser a carreira que eu começo a fazer a combinação de ponto alto com ponto alto relevo, que vai dar o efeito na nossa peça. Aumenta essa laçadinha um pouquinho. Minha agulha vem de trás para frente, aqui no topo, na cabecinha do primeiro ponto. Trago essa laçada para a agulha e puxo ela aqui para trás. Puxou para trás, ajeita para não ficar, ó, assim, repuxado. Tá vendo que quando fica assim, os pontos estão aqui todos coladinhos? A gente não quer isso. Então, ó, folgadinho. Assim, ó. Folgadinho. Tudo bem? Essa daqui pode ficar menor. Então, a gente puxa um pouquinho aqui o fio do novelo para diminuir. Cuida para ver se não tá repuxando. E volta aqui. De novo, eu vou entrar com a minha agulha no ponto por onde está passando a laçada que eu trouxe para trás, igual a gente fez aqui, que é esse ponto aqui, certo? É nesse ponto que está passando essa laçadinha que eu trouxe para trás. Então, eu entro aqui, laço o fio e trago, e fecho o meu primeiro ponto alto, minha primeira simulação de ponto alto. Nessa carreira, a gente vai trabalhar da seguinte forma: eu vou intercalar um ponto alto em relevo com 2 pontos altos normais, ok? Só que no início eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou começar já com essa sequência, para ficar mais fácil de fazer os fechamentos. Então, como que a gente vai começar? A gente vai começar com um ponto normal, que foi esse que eu simulei, o primeiro ponto, e o próximo já vai ser um relevo. Como que é esse ponto alto em relevo? A única diferença é aonde vai a minha agulha. Quando a gente faz um ponto alto normal, a gente pega aqui em cima, certo? Aqui no topo do ponto. Igual esse primeiro. Para fazer o ponto alto em relevo, esse que fica projetado para fora, eu preciso passar com a minha agulha atrás do ponto alto. Vamos lá. Aqui está o ponto. O primeiro ponto foi esse, eu fiz aqui, né? Já foi. Ponto do lado, o segundo é esse aqui. Se você abrir aqui, você vai ver como que é o ponto alto. Aqui está o ponto, aí tem essa laçadinha para cá, tem essa laçadinha para cá, certo? Nós vamos entrar com a agulha aqui, ó, nesse espaço que é maior. Tá vendo esse espaço aqui bem grande? Eu vou entrar com a minha agulha e depois eu volto com ela aqui para frente. Eu estou enlaçando o ponto alto. Minha agulha vai passar por trás dele e voltar, para eu enlaçar ele todo. Dessa forma, o ponto que eu fizer aqui agora, que vai ser um ponto alto, ele vai ficar projetado para fora, por isso que é um ponto alto em relevo, ok? Minha agulha vai fazer esse trajeto aqui. Laçada na agulha, porque é um ponto alto. Entro aqui atrás do ponto e volto para frente, enlaçando ele. Laço o fio e trago o fio aqui para fora. O fio vai fazer todo esse caminho aqui por trás, ó, para sair aqui na frente. Cheguei aqui na frente, eu dou altura, fecho 2, termino de dar a altura do ponto e fecho mais 2, completando o ponto alto, só que em relevo.
Agora, a gente entra na sequenciazinha de 2 pontos normais e um relevo. Só o início foi diferente para facilitar o fechamento. Então, nos 2 próximos pontos, eu vou fazer pontos altos normais, aqui em cima no topo deles. E o primeiro está bem aqui coladinho ao relevo, bem coladinho aqui. O próximo vai ser o relevo novamente. Esses dois foram os normais, esse aqui é o relevo, é o ponto seguinte. Laçada na agulha, entro atrás do ponto e volto aqui para frente, enlaçando ele. Laço o fio, trago, dou altura, fecho 2, termino de dar altura, fecho 2. E vamos seguir desse jeito a volta inteira. 2 pontos altos normais e depois um ponto alto em relevo. Eu estou chegando aqui no final da minha segunda carreira e eu vim mostrar para você como que vai ser o final. Fiz aqui o ponto relevo, 2 pontos altos normais, o próximo é o relevo. E aí você vai observar que só vai sobrar um ponto. Nesse um ponto que sobrar é um ponto alto normal. Lembra que nós começamos diferente? E eu disse que era para facilitar os nossos fechamentos, eu comecei com um ponto só. Precisa de mais um, certo? Esse outro ponto vai ser o último aqui. Vou fazer aqui o último ponto. E dessa forma, a gente fecha o padrãozinho. Igual, com 2 normais e um relevo. 2 normais e um relevo aí por toda a carreira. Tudo bem? Vamos fazer o fechamento. A minha agulha vem de trás para frente aqui na cabecinha do primeiro ponto relevo. Observa que esse aqui é o ponto relevo. Esse foi o ponto que eu simulei, eu venho aqui, ó, do relevo. Trago essa laçada para trás. Vou diminuir aqui só um pouquinho, puxando o fio do novelo, só um pouquinho. Cuidado para não repuxar aqui, para não ficar assim, ó. Lembra? Folgadinho, ajeita para ficar, ó, folgadinho. Vou entrar com a minha agulha no ponto por onde está passando a laçada que eu trouxe para trás, que é exatamente aqui o topo do ponto relevo. Laço o fio, traz, faz um ponto alto e simula o primeiro ponto alto. Essa carreira aqui agora, que é a terceira carreira de subida, vai ser um pouco diferente, ok? A gente vai ficar alternando essa carreira 2 com esta carreira 3 que eu vou mostrar para você agora. Ela vai ser da seguinte forma: eu vou trabalhar agora um ponto normal
e 2 pontos com o relevo ao contrário. O que é o relevo ao contrário? Ao invés do ponto ser projetado para fora, igual esse relevo aqui, ele é para dentro. Ele fica para dentro. É por causa dessa combinação que a gente tem aquele efeito na nossa peça. Tá? Eu vou mostrar para você como fazer. A lógica é a mesma, só muda a direção da agulha. Até agora, eu mostrei para você que o ponto em relevo, eu entro, enlaço o ponto e volto, certo? A gente trabalhou desse jeito para fazer os pontos em relevo da carreira anterior. Agora, é o contrário. Eu venho de dentro para fora, assim, ó. De dentro para fora, enlaço o ponto e volto lá para trás. Agora, é desse jeito que é exatamente ao contrário. Parece complicado, mas na hora que a gente pega o jeito, vai ficando mais fácil, tá? Vamos fazer aqui o primeiro agora. Então, o primeiro ponto da carreira é um ponto normal em cima do relevo. O segundo e o terceiro, que foi aonde eu fiz os pontos normais na carreira anterior, agora em cima deles vai ser esse ponto que é o relevo para trás, o relevo invertido. Então, laçada na agulha, porque é ponto alto, entro por trás do ponto, olha só o movimento da minha agulha. Cuidado para não soltar aqui a laçadinha do ponto alto, né? Entro aqui, ó. Enlaço o ponto e volto para trás. Aqui tá o ponto que eu peguei, ó. Laço o fio, faço esse caminho todo com o fio aqui para fora. Vem trazendo o fio aqui, ó, aqui. Trouxe a altura, fecho 2, termino de dar altura e fecho mais 2. Fiz o primeiro ponto para trás. Olha como é que ele fica para trás. Depois fica mais fácil de ver, né? Mas ele já ficou para trás. O próximo é igual. Laçada na agulha, o ponto é esse. Eu venho com a minha agulha aqui atrás. Passo na frente do ponto e volto. Laço o fio e trago o fio passando por dentro desse caminho todo aqui. É aqui, ó, ele vai sair bem aqui. Ó, assim. Altura, sempre folgadinho esse ponto, se a gente não soltar ele, fica repuxado, tá? Folgadinho, fecha 2, altura, fecha 2. Repara como ele fica para trás. Esses 2 pontos aqui ficaram para trás desses, ó. Esse era o efeito que a gente queria. O próximo ponto, que é o relevo da carreira anterior, agora eu faço um ponto normal. Ponto alto normal aqui em cima, então, né? No topo do ponto normalmente. Os próximos 2, que antes foram pontos altos normais, agora eu faço esse ponto relevo ao contrário. Laçada na agulha, entro aqui por trás, passo na frente do ponto e volto. Laço o fio e trago. Trouxe, eu dou altura, fecho 2, termino de dar altura e fecho 2. Os 2 pontos ficaram para trás de novo. O ponto seguinte, que é na direção do relevo, eu faço um ponto alto normal.
Tudo bem, eu vou seguir assim a volta inteira. Eu estou chegando aqui perto do final. Faltam só os 2 últimos pontos, que são para trás. Totalizando 48 pontos novamente. Vamos fazer o fechamento. Minha agulha vem de trás para frente aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto. Repara bem onde eu entrei. Aqui tá o primeiro ponto que a gente fez, simulou a carreira, e aqui tá o primeiro ponto que a gente fez para trás. Eu tô bem aqui em cima. Essa laçada vem para a agulha, trago para trás. Cuidado para não ficar repuxado. Deixa mais soltinho. Se essa estiver muito grande, você puxa o fio do novelo para diminuir e depois confere se não tá repuxando. Eu vou entrar com a minha agulha agora exatamente no ponto por onde eu trouxe a laçada para trás, que é esse daqui. Laço o fio atrás, fecho um ponto e depois uma correntinha para simular o primeiro ponto alto da minha próxima carreira, que é a minha carreira 4. A carreira 4 vai ser igual à carreira 2. Uma carreira que eu trabalhei um ponto relevo e 2 normais. Um relevo e 2 normais, certo? Esse primeiro é um ponto normal. O ponto relevo, ele tem que estar na direção desse aqui, né? A gente tem que manter a direção. Então, o relevo vai ser o último. Vai ser esse daqui. Aqui são 2 normais, relevo. A gente tem que manter a direção, tudo bem? Então, o primeiro foi o normal, o próximo também vai ser o normal. 2 normais. Agora sim, na direção do relevo, eu faço outro aqui. Aquele relevo que é o para fora. Desse jeito aqui. E sigo com 2 pontos normais e um relevo. De novo, 48 pontos. Estou chegando no final da carreira, faltam só 3 pontos. Os 2 pontos normais e o relevo em cima aqui na direção. E o relevo.
48 pontos no total. Vamos fazer o fechamento para começar a quinta carreira, que é igual à terceira, mas aqui o fechamento vai ser um pouco diferente para a gente poder manter aqui a direção do relevo, ok? Aumenta essa laçadinha aqui e a minha agulha vai vir de trás para frente aqui no primeiro ponto, no topo. Primeiro ponto que eu simulei, o primeiro ponto que eu fiz, eu venho aqui no topo. Trago essa laçada para trás. Identifico o ponto do relevo, que é esse, né? Esse aqui é o relevo, vem seguindo aqui, é aqui. Eu vou entrar nesse ponto, só que só na alcinha de trás, ó. Aqui por cima, pegando só a de trás. Agora, eu vou laçar, eu vou trazer essa laçada aqui para fora. Traz ela para cá, sem apertar. Tudo folgadinho, ó. Folgadinho. Aqui não mudou nada, tá vendo? Se tiver muito grande, a gente vai precisar ajustar. Então, puxa um pouco o fio do novelo, vem ajustando para puxar um pouquinho. E pronto. Agora a gente vai fazer o que a gente fez esse tempo todo. Eu vou entrar com a minha agulha no ponto por onde está passando a laçada, só que no ponto inteiro. E não só na laçada de trás, que é esse ponto aqui, que é o ponto relevo. Simulando o primeiro ponto da minha quinta carreira. Na carreira 5, que é igual à carreira 3, a gente trabalha um normal e depois dois relevo invertido, aquele que a gente faz para trás. Fiz os dois relevos para trás, o próximo é o ponto alto normal, que eu pego aqui, ó, a cabecinha do ponto normalmente. É igual à carreira 3, o início foi diferente, só para a gente manter aqui na direção. Por isso que eu estou fazendo tudo com você, ok? Vou completar essa carreira desse jeitinho, fazendo os dois pontos de relevo para trás. Um e dois. E depois o ponto alto normal. 48 pontos no total. Vamos fazer o fechamento para ir para a carreira 6, que vai ser igual à carreira 2, que a gente intercala o relevo projetado para fora com dois pontos normais. De novo, eu quero começar aqui, ó, no relevo. Então, minha agulha vem de trás para frente, aqui na cabecinha do primeiro ponto. Aqui tá o ponto que eu simulei, aqui tá o ponto que eu fiz para trás. Eu venho aqui no topo, levo essa laçada para trás, grandinha assim. Ajeita para não ficar repuxando. Aqui eu vou diminuir só um pouquinho, então vou puxar só um pouquinho. Já tá bom. A gente vai fazer o nosso ponto relevo, ponto alto relevo aqui nessa direção, em cima desse. Então,
do jeito que eu tô aqui, laçada na agulha para fazer o ponto alto, e venho aqui, ó, normalmente para fazer o meu ponto. Laço e fecho 2. E fecho mais 2. Os próximos 2 pontos são pontos normais. Essa é igual à carreira 2. Então, observa que o fechamento da carreira 5 e da 6, eu fiz um pouquinho diferente, eu pensei para fazer um pouquinho diferente, justamente para facilitar, para ficar mantendo aqui a direção do relevo. De resto, a sequência é da mesma forma. Completei a carreira com 48 pontos, os 2 últimos foram os pontos altos normais, porque o primeiro foi o relevo, certo? A próxima carreira, a carreira 7, ela é igual à carreira 3, que nós trabalhamos 2 pontos relevo para trás, na direção do ponto normal, e aonde é o relevo, a gente faz o ponto normal agora. Minha agulha vem de trás para frente aqui no topo do primeiro ponto. Aqui está o relevo, aqui está o primeiro ponto para trás que eu fiz. Trago aqui a laçada para trás. Vou diminuir essa laçadinha, puxando aqui o fio do novelo. Como eu quero manter aqui a direção do relevo, eu preciso trabalhar aqui. E aqui nada mais é que o ponto que eu trouxe para trás, ó. Certo? É a laçadinha que eu trouxe para trás. Eu vou entrar nela. Então, eu vou entrar com a minha agulha debaixo da laçada que eu trouxe para trás, que é na direção do relevo. Entrei, laço o fio e trago, fecho 2 e faço uma correntinha aqui para simular o primeiro ponto da carreira. Carreira 7 é igual à carreira 3. É um ponto normal na direção dos relevos. E nos 2 pontos seguintes é o relevo para trás. E repete, aonde é o relevo, eu faço um ponto normal. Aonde foi o normal na carreira anterior, agora eu faço aquele relevo para trás. Cheguei no final da minha 7ª carreira, fechando 48 pontos. A próxima carreira é a 8ª, a 8ª carreira é igual a 2, a gente está intercalando. Minha agulha vem de trás para frente aqui na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçada eu trago para trás. A gente tem que trabalhar no relevo. É bem aqui, a gente já fez esse fechamento agora há pouco, é bem na direção, aqui na direção do relevo, é exatamente aqui aonde está a laçada que eu trouxe para trás, certo? Vou diminuir um pouquinho. Laço
Entro aqui no ponto, fecho 2 e fecho mais 2. Meu primeiro ponto da carreira. Na carreira 8, que é igual à carreira 2, eu trabalho com um relevo e 2 pontos altos normais. E vamos dar a volta completa. Completei a 8ª carreira com os 48 pontos. Os 2 últimos são os pontos normais. E aqui eu já subi, ó, o tamanho que eu queria. Eu já estou com 18 centímetros de altura. Eu vou fazer só mais uma carreirinha de ponto baixo para encerrar. Aumenta aqui, minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Trago a laçadinha, sem apertar. Vou fazer ponto baixo na laçada de trás, tá? Para ter um efeito bonitinho, então eu vou pegar só uma laçadinha que eu trouxe para trás. Só uma perninha dela, volta aqui, tá muito grande, a gente ajusta, cuidado para não repuxar. Então, confere se não tá repuxando. Pega só uma laçadinha. Laço o fio trás, vou fazer um ponto baixo. E eu sigo trabalhando ponto baixo só na laçada de trás. Ao todo, 48 pontos baixos. Completei a carreira com pontos baixos, 48, na laçadinha de trás. Fica desse jeitinho aqui. Eu posso cortar o fio, puxar tudo, ou só arrematar. Esse fiozinho a gente esconde e depois ou cola ou dá o pontinho de costura, tudo bem? Pronto! A minha bolsa vai fechar assim, ó. Bem aqui na lateral eu vou fechar assim, só um pouquinho, só aqui em cima e aqui também. Só aqui em cima. E aqui eu vou prender o meu fecho lapela. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem bonitinho, né? Vou colocar primeiro essa parte, botão mais ou menos aqui nessa direção desse relevo aqui. Eu vou costurar assim, ó, esse botão, ele é presinho, ele é bem presinho. Então, eu vou fazer uma costurinha assim. Vou costurar normal, com a linha zita. Essa aqui é a linha zita, pode ser a linha para pesponto também, ou a invisível.
agora, para esconder a linha, eu vou usar o próprio fio. Estica bem para ele ficar bem fininho. Esse fio aqui eu vou arrematar. Dei 2 nozinhos e trouxe os 2 fios para baixo aqui do ponto, e agora é só cola ou pontinho de costura. Vamos agora prender essa outra parte aqui. Eu vou prender com pontos baixíssimos, ok? Peguei a agulha 2,5 porque ela passa mais facilmente aqui. Ó, eu vou nessa direção aqui, ó. Porque aqui, como tá o relevo, eu vou aqui. Aqui embaixo laço o fio. Deixo um pouquinho pra cá. Ajeita o fecho e entra na direção. Aqui dentro é só laçar o fio e trazer para fazer o baixíssimo. Ajeita o fecho na posição, entra no próximo. Ajeita o fecho, sempre ajeitando o fecho. Ou a aba, se fosse uma aba, tudo bem? E aqui eu vou fazer mais um para encerrar. Então, eu vou entrar na direção seguinte. Para fazer o último baixíssimo aqui. Posso cortar, puxa tudo para arrematar. E esse daqui eu vou trazer aqui para frente. Para poder simular o último ponto. Esse daqui eu só vou entrar.
Ok, esses fiozinhos aqui também vou esconder e arrematar. Terminei de arrematar, podemos fechar a nossa bolsa. Agora vamos fazer as nossas alças. Laçada na agulha, 5 correntinhas. Vou entrar com a minha agulha na primeira correntinha que eu fiz. Laço o fio e vou trazer essa laçadinha por dentro dessas duas aqui, ó. Um ponto baixíssimo, certo? E vou seguir trabalhando em espiral, fazendo pontos baixíssimos. Se eu estou saindo dessa laçada, agora eu venho na próxima, que é do lado. Essa daqui. Laço, trago e trago. Trabalhei aqui, agora venho na do lado. Trabalhei aqui, agora venho na do lado. E assim a gente vai até o tamanho que a gente quer. Eu vou fazer aqui alças de mão. Olha só, cheguei aqui 26 centímetros. Aqui eu vou só arrematar, ok? Depois eu vou arrematar aqui, pode ser a cola ou o pontinho de costura. Agora eu venho prender aqui na minha bolsa, com as argolas articuladas. Como alças maiores, super combinando com o nosso fecho e a base, eu separei essas alças de couro. É só prender aqui do lado. Desse jeitinho aqui. Essa daqui foi a quantidade de fio que sobrou, a gente usa 1,5 novelo. E eu espero que você tenha gostado do modelinho Brisa.